lá. Vamos lá. Vamos ver se até lá aqui abre. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Fature 2x Academia. Eu sou Thaís Almeida e eu estou muito feliz em receber vocês esta noite. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico aqui com a apresentação. A hora que ela resolver abrir, eu posso compartilhar com vocês, mas até lá a gente vai conversando por aqui, que eu quero me apresentar e apresentar também o meu negócio de academia, né? Então, por onde a gente começa? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é me apresentar. Não sei se todos vocês já me conhecem. Eu estou há 20 anos no mercado de academia. O meu primeiro negócio eu abri em 2002, que era uma revista para donos de academia, chamada Empresário Fitness. Essa revista, ela existe até hoje. Ela é uma revista para gestores de academia. Eu abri ela em 2002, na época eu tinha 22 anos. Então, foi assim que eu entrei no mercado de academias. Por que eu abri uma revista sobre gestão de academias em 2002? Porque eu estava fazendo o TCC da minha faculdade de administração sobre gestão de academias. E eu percebi que no nosso mercado não tinha informações sobre gestão. Falei, por que não criar uma revista para oferecer informação sobre gestão para esse mercado? E foi assim que eu criei a Empresário Fitness, que existe até hoje, e que foi a forma que eu entrei no mercado de academia, né? As pessoas sempre me perguntam, mas você é formada em educação física, se eu sou atleta, já fizeram uma série de pessoas, se eu sou jornalista. Eu falei, não, o meu gosto é pela gestão, e por um acaso, eu entrei no mercado de academias, foi acaso mesmo, eu tinha um sócio na época que ele tinha uma academia, então eu ajudava ele com o gerenciamento da academia, e com isso a gente identificou essa necessidade do mercado. E foi assim que eu abri a Empresário Fitness. Gente, e no escuro, sem apresentação, vai ser puxado, viu? Vai ser duro. Deixa eu abrir aqui. Espera que eu vou abrir aqui a minha palestra da Irsa, que estava tudo lá. Bom, vamos lá. Como pode, né? A gente ser tão dependente da tecnologia e ela deixa a gente na mão desse jeito. Deixa eu ver se eu consegui abrir ela pelo celular, pelo menos. Aí eu tenho um direcionamento do que falar para vocês. Bom, quando eu conto um pouco da minha história, eu acho que muitos de vocês aqui são gestores, são empreendedores ou são personal trainers. Vocês começaram, né, de alguma forma. E a minha inspiração, a forma que eu comecei, foi com... Olha, no celular abriu. A forma como eu comecei foi com um pipoqueiro. Então, quem me inspirou a começar o meu primeiro negócio foi um pipoqueiro. Eu queria empreender desde o meu primeiro emprego, desde que eu tinha 16 anos. Por uma série de problemas que tinha no lugar que eu trabalhava, eu falava, nossa, um dia eu quero ter um negócio. E foi assim que eu comecei a empreender. Né? Então, quando a gente pensa em ter um negócio, a gente às vezes começa um negócio pensando que é como se fosse um padeiro, né? É o que a gente chama de conta de padeiro. Eu vou abrir um negócio, vou oferecer um produto, um serviço, vou receber por aquilo, e na hora que a gente começa, a gente vê que não é bem assim, né? A gente passa por uma série de desafios, a gente passa por uma série de problemas que a gente não esperava no início. E foi com esse objetivo que eu criei a Empresário Fitness, porque eu queria ajudar os profissionais de educação física que saíam da faculdade e não tinham informação sobre gestão. E com o tempo passando, eu fui aperfeiçoando o meu conhecimento no mercado. Então, eu passei eu tive Empresário Fitness, eu fui sócia do Paulo Aquial no portal da educação física. Foi assim que eu entrei nesse mercado e estou há 20 anos. Aí, agora, esse ano, fui convidada para palestrar na IRSA. Então, aqui contei um pouquinho da minha história para dar aí um embasamento para vocês terem, assim, de onde é que eu tirei tudo isso, né?
E o que fez diferença nesses 20 anos? Eu tenho certeza que vocês estão numa caminhada, seja como gestor, como dono de negócio, vocês estão numa caminhada em que passam por muitas dificuldades. E o Sebrae ele tem umas estatísticas de que 24% das empresas fecham em menos de 2 anos, 50% fecham em menos de 5 anos, ou seja, se você já passou dos 5 anos, você é um sobrevivente. A gente sabe a luta que é, né? Todos os dias. Não sei se tem alguém que está aqui nos grupos em que eu postei, né, a aula, e a gente vê outros gestores contando os desafios do dia a dia, e é cada desafio, gente, que às vezes eu falo, gente, não pode ser. E olha que eu estou dentro desse mercado, eu vejo o que está acontecendo, mas às vezes aparecem umas coisas cabeludas, né? Problemas trabalhistas, problemas com clientes, e seguir essa jornada sozinho é muito desafiador. É muito mais difícil seguir sozinho. Tem hora que você tem dúvida, sabe? Para que lado que eu vou? Vou para esse lado, para outro lado? É mais difícil. Então, por isso que eu resolvi trabalhar com gestão no mercado em que eu me identifico, que é o mercado de academias. Inclusive, e quando a gente fala de mentoria, né, quando a gente fala de mentor, tem uma frase que eu coloquei na apresentação, depois eu posso disponibilizar essa apresentação lá no grupo, que fala assim: o preguiçoso acha que sabe tudo. O inteligente aprende com os próprios erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Eu tenho na minha jornada muitos erros como empreendedora, não trabalho só com academias, eu trabalho com outros segmentos também, tanto que esse método que eu vou falar para vocês hoje, né, essas ações, 18 ações que eu vou apresentar hoje, que vocês vão anotar para vocês aplicarem no negócio de vocês, eu aplico nas minhas mentorias em outros segmentos. Hoje eu tenho cliente de advocacia, de confeitaria, de terapia holística, de tudo um pouco, porque eu gosto do empreendedorismo em si, e eu trouxe isso, né, para o mercado de academias. Então, vamos lá. O que eu quero dividir com vocês hoje? Eu quero dividir tudo que eu aprendi nesses 20 anos e que eu venho aprendendo agora também na Escola Gestão Fitness, que eu já tenho há 5 anos. Lá eu tenho um grupo de empresários de academia, então lá a gente troca informações, eles trocam entre eles, inclusive, sobre o que acontece no dia a dia. Então, como é que a vida como ela é? Coloquei na apresentação, seria melhor se a apresentação estivesse ali. A vida como ela é, vamos lá. Você hoje, você se sente solitário? Então, o seu negócio é pequeno, você trabalha sozinho, você tem poucos colaboradores. Você provavelmente, geralmente isso acontece com os menores, e sei porque já aconteceu comigo, você é multitarefa. Você é a pessoa que você está na gestão, mas também dá aula. E aí você fica, às vezes você dá aula, você limpa a academia, você fica na recepção, você fica na gestão, paga a conta, você faz tudo um pouco. Se você se identificou com essas características, fica até o final, porque tudo que eu vou apresentar aqui é para te ajudar com isso. Se você é dono e você está insatisfeito com o seu negócio, você abriu porque você era um funcionário de uma academia, você era personal, ou você trabalhava, né, como professor, aí você fala, vou abrir minha academia. Às vezes aparece uma oportunidade, né? Às vezes alguém vendendo uma academia, alguém quer entrar com você, você vai lá e compra os equipamentos e abre a sua academia. E aí você se frustra no caminho. Porque empreender assim, a gente acaba frustrado. Mas a gente aguenta, que esse é o propósito, né? Você ter um negócio e seguir. O que é muito comum também, se você está passando por essas dificuldades, é que provavelmente você está irregular. Isso é uma coisa muito complicada que atrasa o seu crescimento. Ou você não tem um CNPJ, ou você não paga imposto, ou você não recolhe INSS. Você tem problema de gestão, você junta conta pessoal com conta de pessoa jurídica, você não guarda dinheiro, ou você não sabe administrar o seu dinheiro, o que fazer com ele, qual que é o momento de investir na academia, investir em equipamento, invista em equipamento ou não invista em equipamento? É melhor investir em equipamento ou investir na estrutura? O que será que é melhor? E você é bombeiro, você apaga incêndio o tempo todo. Né? Às vezes a gente fala assim, puxa, não tem tempo para fazer nada. Por quê? Você resolve um problema aqui, você resolve um problema ali, e você acaba apagando tanto incêndio que você não tem energia para outras coisas, para fazer o seu negócio crescer. O que eu procuro falar nas minhas palestras e nas minhas mentorias é que esse é o meu papel, é facilitar a caminhada para você. Eu costumo dizer que eu já passei por um trajeto, eu vou dizendo onde estão os buracos da estrada.
porque trabalhei tantos anos, já trabalhei com academia, já estive com o pessoal da educação física no portal da educação física, mentoro academias, então a gente já, com a própria história de outros gestores e do nosso conhecimento, a gente já sabe aonde que está o problema no negócio só de uma conversa. Só uma conversa com você, eu já vou conseguir identificar quais são os seus pontos, pontos cegos, às vezes, os pontos que você precisa melhorar, e às vezes você não consegue enxergar, e a gente precisa de ajuda de alguém. Então, com certeza, você vive 99% do que eu vou dizer agora. E se você vive 99% do que eu vou dizer agora, continua aqui comigo que eu vou te falar o que você vai fazer. Seu faturamento, ele não alavanca. Você não consegue vender mais. Ou está sempre aquela coisa do que entra é o que sai, né? A quantidade de aluno que entra, a quantidade de aluno que sai. Você vende, mas você não vê a cor do dinheiro. Ou seja, você vende, mas suas contas acabam tomando todo o dinheiro. Eu tenho clientes hoje que eles ficam no zero a zero o tempo todo. Mas, Thaís, quando é que eu vou tirar dinheiro desse negócio? Então, porque tem algumas coisas que você está acertando, porque está entrando dinheiro, mas tem alguma coisa que está drenando o dinheiro. A gente precisa descobrir o que é. Seus clientes vão embora. Isso é ruim, né? Quando acontece. Falta de engajamento dos colaboradores. Eu acho que eu fiz uma vez uma pesquisa, né, entre um grupo de gestores e 99%, vou falar, não, provavelmente foi 100%, quase 100%, falou que o problema era os colaboradores. Ainda mais onde eu mais vejo o problema é no educação física, no mercado de educação física, as pessoas falando, porque o professor não é comprometido, o professor nunca está feliz com o que ganha, e não fica muito tempo, tem muita rotatividade na recepção, então isso causa uma frustração, porque é como se você nadasse e não saísse do lugar, porque você precisa de gente para trabalhar com você. Você trabalha muito como um condenado. Geralmente, se você trabalha sozinho, ou você trabalha com 2, você abre a academia às 6 da manhã e fecha meia-noite. Meu sócio que tinha academia era assim. Ele abria às 6 da manhã e ficava até meia-noite. Eu falei, gente, isso é desumano. Como é que você trabalha das 6 da manhã à meia-noite? Eu tenho certeza que alguém aqui já fez isso. E, por muitas vezes, você já teve dúvida sobre você mesmo e sobre o seu negócio, se vai dar certo. Às vezes você tem dúvida se você tem capacidade, fala assim, será que empreender é para mim? Ter um negócio é para mim? Gerenciar um negócio para mim? Porque às vezes deve ser tão mais fácil receber salário, mas a gente quer mais. A gente quer poder fazer mais pelo outro, a gente quer ganhar mais por isso. E para isso a gente precisa aprender. A gente não nasce sabendo. Que é aí que entra o ponto. Muitos donos de negócio acham que eles já sabem gerenciar. Eu tenho um cliente de mentoria que ele tem uma consultoria em gestão. Ele faz planejamento estratégico, ele faz gestão financeira. Aí eu falei, por que você entrou na minha mentoria se o que eu falo é o que você presta serviço? Você faz a mesma coisa que eu. Ele falou, Thaís, porque casa de ferreiro, espeto de pau. Eu faço planejamento estratégico para os outros e eu não tenho o meu planejamento estratégico. Eu falo para os outros como vender e eu não tenho um processo de vendas. Eu falei, não pode ser. Mas pior que às vezes é assim mesmo. Às vezes a gente não aplica aquilo que a gente ensina. Por isso que tem... já viu dono de academia que não treina? Acontece. Funcionário de academia que não treina. Às vezes isso acontece. Então, às vezes, você ter alguém do seu lado para te incentivar, que é, por exemplo, o papel do personal. Às vezes a pessoa ela consegue treinar sozinha, só que se ela tem alguém do lado incentivando, acompanhando, trocando informação, ajustando, é bem mais fácil e dá mais resultado. Bom, agora eu vou mostrar os 6 pilares da gestão. Cada pilar que eu vou mostrar para vocês, da gestão de negócios, que é uma gestão integrada, uma gestão mais simplificada, ele tem 3 ações. Então, ao todo, eu vou dar 18 pontos, 18 ações que vocês precisam pensar no negócio de vocês. Seja, se vocês não aplicam, vocês precisam aplicar, porque são tendências e é o que está mais forte no mercado. Tem coisas que vocês já sabem, mas é sempre bom alguém fortalecendo isso, né? E que vão te ajudar a resolver esses problemas que eu falei para vocês. Então, papel e caneta na mão e vem comigo. Vamos lá. O primeiro pilar é o pilar estratégia, a estratégia do seu negócio. O que é a estratégia? É o planejamento estratégico, é você saber, você se juntar, você e o seu time, e visualizar o mundo que você quer para você
e onde você quer chegar. Então, primeira coisa, primeira ação, eu vou dar 3 ações sobre o planejamento estratégico, sobre a estratégia do seu negócio que você precisa aplicar no seu negócio. Por mais que você ache, mas isso é bobo. Olha, o quanto eu já escutei que isso não era útil, mas eu vou contar uma historinha para vocês. Quando a gente fala que a academia precisa ter missão, visão, valores. Isso faz toda a diferença. Não é só coisa para colocar no site da academia. Não é coisa só para empresa grande. Missão, visão, valores são coisas que você precisa ter para você lembrar todos os dias, e os seus colaboradores também. Você provavelmente tem missão, visão, valores na sua casa. Você sabe qual é o seu papel lá, né? Se você é a mãe, se você é o pai, se você mora sozinho, você mora com seus pais, cada um tem o seu papel. Qual é a sua missão dentro dessa família? É a mesma coisa com o negócio. Qual é a missão do negócio? Para que ele serve? Visão, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar com a sua academia? É uma pergunta que eu sempre faço para os meus mentorados. Eu falo assim, você quer crescer para se tornar uma franquia, ter várias unidades? Ou você quer fortalecer e sair da operação e deixar na mão de alguém? Porque a gente logo pensa, não, todo mundo quer vender mais, todo mundo quer crescer. Não, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua visão. Então, esse é um ponto. E os valores são essenciais. Os valores, eles vão pautar quem você quer ter com você. O que é importante para você e que os seus colaboradores precisam ter, o que seus clientes precisam ter. Então, não é aquela coisa só clichê, né? A experiência do cliente, cuidado, mas aquilo que realmente é importante para você. Agora eu vou contar uma história sobre... Eu vou falar um pouquinho mais de missão, visão, valor, de tão importante que é. Vou contar uma história. Eu fui sócia do Paulo Aquiel. Paulo Aquiel é CEO do Evo, né? Quando eu fui sócia do Paulo, eu peguei o Evo engateando, no comecinho. Então, foi lá em 2011, mais ou menos, que eu entrei lá no Portal da Educação Física, então a gente ocupava todos o prédio no mesmo lugar, a Body System, o Evo, o Corte 360 e o Portal da Educação Física. E vocês conhecem, vocês viram onde é que o Evo chegou, não? O quanto o Evo cresceu. E quando eu vi o Evo nascendo, tinha 5 pessoas na empresa, sou muito amiga do Valério, quem criou o Evo, e a gente conversava muito sobre as estratégias e tal. E o que fez toda a diferença para o Evo sair de onde ele estava para onde ele está hoje? Justamente a cultura. A implantação da cultura dentro da empresa é muito importante. Por isso que hoje a gente vê o quanto aqueles colaboradores eles são unidos, o quanto eles gostam de estar lá, o que é importante para eles. E lá tinha os valores escritos nas paredes, né? E de vez em quando isso muda, né? Por exemplo, para mim, agora contando a minha experiência, existem valores que antes eu não ligava muito e hoje eu ligo. Por exemplo, eu sou cristã. Antes eu achava que tudo bem, e é tudo bem mesmo se alguém que trabalha comigo ou presta serviço não é cristão, mas eu vejo como faz diferença para mim e para o negócio, como as coisas fluem quando as pessoas têm os mesmos valores que eu. Então, quando a pessoa é cristã, eu percebo a sintonia. Então, hoje já é um dos valores que eu considero importantes no meu negócio. Mas tem gente de tudo quanto é gente trabalhando comigo sendo meu cliente, né? Então, mas é uma coisa que você decide sobre você. É como se você fosse escolher essas pessoas que você tivesse perto de você. Então, eu passei mais tempo porque realmente esse é um ponto importante. Se você não tem missão, visão, valores no seu negócio, anota aí para você fazer. Mas duas coisas importantes aí em relação ao pilar estratégia. Você fazer análise SWOT. Análise SWOT não é só um nome complicado, eu sei que é um inicial de letras de palavras em inglês, mas o que é o SWOT, né? É a análise das oportunidades, dos pontos fortes, dos pontos fracos, na verdade, e quais as oportunidades e o que é aquilo que é ameaça. Então, é ameaça, oportunidade, forças e fraquezas. Basicamente é isso. Você precisa saber o que você tem de ponto forte para você aproveitar as suas oportunidades e se defender das ameaças. Você precisa saber o que você tem de ponto fraco, porque elas vão te impedir de aproveitar as oportunidades e vão te deixar vulnerável em relação às ameaças. E a gente tem o mau hábito de não prestar atenção na gente. Análise SWOT é um autoconhecimento. É a terapia que a gente precisa fazer
como pessoa, a gente faz para a empresa. Então, no momento, o que a gente tem aqui, que a gente tem de forte, o que a gente tem de fraco, o que está acontecendo no mercado que pode engolir a gente, está para abrir uma academia próxima, como é que está o crescimento das redes low cost, tem alguma para abrir perto da gente, o que a gente vai fazer se uma abrir? É oportunidade ou é uma ameaça? Porque uma concorrente entrar, abrir perto de você, pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, né? Então, esse é um ponto importante em planejamento. E você ter uma ferramenta que chama 5W2H, que é uma ferramenta ela é basicamente de plano de ação, onde tudo o que você faz na sua academia, você precisa saber o porquê, quem vai fazer, por que vai fazer, o que fazer, quanto vai custar, quando vai entregar, onde vai entregar. Então, são 7 letrinhas, né, dessas que eu falei, onde você vai, para tudo que você for fazer, vai criar um evento, vai lançar um produto novo, vai fazer algum evento, festa, né, que eu ia falar. Então, tudo que você for fazer dentro da sua academia, treinamentos que você vai fazer com os seus colaboradores, tudo precisa ter isso para você se organizar. Eu recebo várias mensagens de gestores que falam, Thaís, eu preciso de alguém aqui para treinar meus colaboradores. E é nesse momento que eu percebo que, na verdade, a pessoa às vezes não sabe nem o que ela precisa. Por quê? Porque ela não tem uma organização, ela está meio perdida, precisa fazer tudo sozinha, né? E acaba se perdendo. Então, aí, repetindo os três ações importantes relacionadas à estratégia da sua academia. Missão, visão, valores. Analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças constantemente, tá? E ter um plano de ação baseado no 5W2H. Segundo pilar, que é o pilar que todo mundo gosta, e quando eu falo de Fature 2x, as pessoas falam, ela vai ensinar a vender. Gente, o faturamento, ele não vem só, ele vem da venda, lógico, né? Porque o faturamento, ele vem de quanto você vendeu. Só que não adianta você só olhar para o pilar venda. Não adianta. Por experiência. Eu já peguei cliente que eu falava, tá, você precisa aumentar seu faturamento, né? E quantos alunos você tem? Aí a pessoa falava, eu tenho 200 alunos. Tá, e você pode ter quantos alunos? Então, eu não tenho como ter mais. Aí eu falava, peraí, então como? Para você ver, não é só venda. O que ele precisava fazer? Um remanejamento interno de uma série de coisas para poder melhorar esse faturamento. Então, às vezes, não necessariamente é venda. Porque se hoje eu falo para você, olha, vou botar 1000 alunos na sua academia, você não consegue atender. Então, quando a gente fala de dobrar faturamento, a gente tem que olhar para 6 pilares para poder chegar no Fature 2x. E eu sei que isso é possível porque eu tenho clientes que já conseguiram dobrar o faturamento. Isso porque eu vejo no mercado gente que fala dobrar o faturamento em 2 dias, aumentar o faturamento em 10 vezes. Gente, eu falo daquilo que é humanamente possível, porque eu sei que o tempo é uma coisa que vocês não têm de sobra, e sem cara de promessa milagrosa, tá? Então, aqui, nada disso vai acontecer sem que vocês coloquem a mão na massa, sendo que vocês estudem, que vocês apliquem, e eu estou aqui para ajudar com isso. Vamos lá no pilar 2, que é o de vendas. O de vendas, você vai criar um processo de vendas no papel. Quando eu falo processo de vendas no papel, não é achismo, não é, galera, chega aqui, vamos fazer assim hoje, tá? Não, é no papel, é decidido, é com prazo, é quem faz o quê. Precisa organizar o seu pessoal de vendas. E quais são os 3 pontos principais, as 3 estratégias ou ações dentro de vendas que você vai anotar aí no seu checklist? Primeiro, essa é polêmica. Separar recepção e vendas. Eu entendo que, às vezes, pelo custo da academia, você não consegue ter uma pessoa para recepção e uma pessoa para vendas. O problema é que, quando é a mesma pessoa, ela mesma não sabe bem o que ela precisa fazer e como fazer. Eu vi já casos dela, assim, não, eu tenho uma menina na recepção, mas ela faz vendas também. Eu falei, tá, mas ela faz venda ativa? Não, não faz, porque ela fica na recepção. E ela não gosta de fazer. E ela não recebe comissão. Então, aí o caos está instalado. A recepcionista, que é vendedora, não recebe comissão e não tem o processo de vendas. Por isso que você não vende. Você só vende para quem passa na porta, só vende para quem indicou. E aí você fala, poxa, eu queria vender mais, eu posto coisa no Instagram. Precisa ter um processo. Esse processo precisa ter prazo, precisa ter script de vendas, precisa ter cada um fazer o que e quando fazer. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que separe a recepção de vendas. Se
for juntar uma coisa com a outra, que fique claro que a pessoa é vendedora e ela quebra um galho na recepção. Ela ajuda com a recepção. Ela não é uma recepcionista que também vende. A primeira função principal dela precisa ser vendas, porque isso é mais importante. No caso aqui, com o objetivo de faturar. Segundo ponto, que é muito importante, muita academia não faz, a prospecção ativa. A prospecção ativa é todos os dias fazer ligação. Ligação para ex-cliente, é ligação para cliente que está faltando, é ligação para oferecer um novo produto, tem que ter uma prospecção ativa. E a prospecção ativa pode ser, assim como eu fiz com muitos de vocês, mensagem no WhatsApp, aquele grupo que tem 20 pessoas aqui, o grupo lá que eu montei tem 90 pessoas. Eu montei ele só com os contatos que eu tinha no celular. Eu não fiz tráfego pago, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para as academias nesse final de ano, vou dar essa aula agora, né, em novembro, e joguei o pessoal, né, assim, joguei a lista do WhatsApp, fui conversando com as pessoas e formei o grupo e chamei vocês para essa aula. Porque esse é o momento de vocês, essa é a hora. É agora que vocês tiram a barriga da miséria, porque janeiro dá aquela caída, né? Então, prospecção ativa. Terceiro, o vendedor tem que receber meta, tem que ter bonificação, tem que ter a super meta. Então, aquela coisa de, gente, olha, essa semana, quem fizer X vendas até sexta-feira vai receber X a mais, R$100 de bônus, 200, um brinde, alguma coisa que você possa deixar o pessoal de vendas motivado, né? Isso é muito comum, quem já participou de treinamentos do pessoal aí do Almeres, do pessoal aí de vendas, que fala de vendas no mercado, todos eles falam isso. Então, até aqui, tudo bem? Falei 6 coisas. Eu vou repetir as 3 de vendas, né? Separar a recepção de vendas, prospecção ativa e metas e bonificações para o time de vendas. Mais 3 ações aí de vendas. E com esses 2 pilares, estratégia e vendas, você já muda o jogo. Já tem coisa aqui que eu falei para vocês, que se vocês aplicarem, vocês já vão ver diferença. Eu estou falando porque é o que eu já vi acontecer. Não com 1, com 2, com 3, com mais 2 não, com mais alunos meus da mentoria. Então, vamos para os itens 3 e 4. O marketing. O marketing, quando eu falo de marketing, o pessoal já pensa no Instagram. Marketing é muito mais do que Instagram, é muito mais do que divulgação. O produto já começa aí. Marketing, eu estudei marketing, fiz pós-graduação em marketing, a gente estuda o Kotler, e ele tem lá os 4 P's, que é produto, preço, praça e publicidade. Então, o seu produto já é uma ação de marketing. Então, você precisa saber o que vender, para quem vender, como se comunicar. Quem é o seu público? Como você se comunica com ele? O que você vende para ele? Então, eu vou passar aqui 3 ações importantes dentro do marketing da sua academia. Primeiro, seu produto precisa ter foco em resultado. A sua academia não vende plano, a sua academia vende resultado. Então, quando alguém chega na sua academia e fala, olha, quanto é que custa? A sua resposta não tem que ser, olha, a gente tem um plano mensal, trimestral, semestral e tal. A resposta é, qual é seu objetivo? Você deve ter produtos por objetivos. O plano, a musculação, a natação, a coletiva, ela é veículo para o seu cliente chegar no resultado. E é isso que você precisa vender, porque se você vender o resultado, é o que vai fazer o seu cliente ficar com você, é ele ter resultado. Então, esse é o primeiro ponto, produto com foco em resultado. E uma tendência no nosso mercado agora é criar produtos com foco em resultado. Então, emagreça em tantas semanas, aprenda a nadar em tantas semanas, enfim, aí a parte técnica é com vocês. Mas isso é uma tendência que isso veio com o quê? Com o digital. O digital começou a criar produtos com foco em resultado, barriga sarada, bumbum na nuca, todos esses tipos de grávida, pós-parto, alguma coisa. Eu vi uma série de produtos sempre com foco num objetivo muito específico. Ou é para uma mulher com mais de 50, ou tem para adolescente, tem para tudo, com foco em resultado. E isso, essa visão para o consumidor foi para dentro da academia.
e vocês precisam se encaixar nisso também. Então, e é uma forma de aumentar o faturamento. É isso. Oi? Qual é os 4P, por favor? Os 4P são produto, preço, praça, que é o local, e publicidade. Ok? Perfeito, anotei aqui, obrigado. Joia. Bom, segundo ponto em marketing, planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, é porque você precisa planejar o seu marketing do início ao fim. Então, só postagem no Instagram, ele é uma ação de marketing. Ela precisa estar dentro de um planejamento. Então, quando você joga só posts aleatórios, não dá resultado. Você só está ali movimentando para o Instagram não ficar vazio, porque é ruim quando alguém vai conhecer a sua academia através do Instagram e não tem nada lá, né? Hoje em dia o Instagram ele é importante. Mas é importante o Instagram, é importante o YouTube, é importante, faz live, não faz live, é importante os lançamentos de produtos, desses produtos que eu acabei de falar, os eventos da academia, eventos só para os alunos, eventos fora. Então, precisa ter um planejamento que uma coisa comunique com a outra. Por isso que eu chamo de planejamento estratégico. Não adianta eu vir aqui falar de marketing, não falar de Instagram. Tem milhões de cursos de Instagram aí para você ter. Mas se você só comprar um curso de Instagram e aplicar, você vai ver que vai ficar meio solto. Ele não vai trazer o resultado que você quer se você não tiver tudo integrado. Né? Um negócio, ele é como o nosso corpo. Né? Vou falar a linguagem de vocês. Eu costumo falar para os outros mercados como se fosse uma máquina, um carro, que quando uma peça está ruim, ela vai prejudicando outras. E o nosso corpo é a mesma coisa. Quando a gente tem um problema em algum órgão, alguma parte do nosso corpo, ele vai começando a falhar, vai prejudicando outras partes do nosso corpo, o funcionamento. E a mesma coisa é um negócio. O negócio é um ser vivo. O negócio é algo vivo. E também, cada área do seu negócio precisa se comunicar com a outra para que tudo funcione certinho. E o terceiro ponto do marketing, que é muito importante, é você conhecer o seu cliente. Nessa conversa que eu estou tendo com vocês aqui, eu já falei uma série de coisas que vocês sentem, coisas que vocês passam, de problemas, de desejos de vocês, e é isso que vocês precisam saber do cliente de vocês. Ah, mas o meu cliente são mulheres acima de tal idade, tem o horário dos idosos, da terceira idade, né? Ou a minha academia é da galera mais maromba, quem eu sei que ainda tem. Minha academia são geralmente os executivos que saem você está num lugar mais de pontos comerciais, é o pessoal que sai do trabalho, ou eu tenho um cliente que a academia dele fica em cidade universitária, ou seja, só tem gente quando tem aula. Isso não é conhecer o cliente. Conhecer o cliente é você saber quais são as dores dele, quais são os desejos dele, quais são as crenças dele, quais são as objeções dele, quais são os medos dele. Né? Então, quais crenças, por exemplo, uma clássica, né, que a gente sempre posta e eu vejo, que mulher fala, eu não vou treinar porque eu não quero ficar forte. É uma crença. Como é que você quebra essa crença? Né? Tem uma série de dores, de medos. Houve um tempo em que as pessoas não faziam avaliação física porque tem vergonha. Como é que você quebra esse medo, que também é uma crença? Né? Então, isso você precisa saber do seu cliente. Então, anota aí. Como é que você conhece o seu cliente? Sabendo, anota, você precisa fazer uma listinha. Eu faço isso com o meu negócio, isso com os meus sócios, eu tenho sócios de outros negócios, eu trabalho com a área de educação financeira também. A gente faz uma listinha. Vamos lá, quais são os principais medos do nosso cliente? Quais são os principais dores? Quais são as principais objeções, os desejos e os medos? Eu repeti algum. Então, dores, desejos, medos, objeções e crenças. São 5. Notado? Então, repetindo marketing, as 3 ações que vocês precisam aplicar. Produto com foco em resultado. Criem produtos e vendam produtos, não só mensalidade. 2, planejamento estratégico, planejamento de ações de marketing de forma estratégica. 3, conheça o cliente nesses 5 pontos. Dores, desejos, medos, objeções e crenças. Fechou? Pilar 4, pessoas. São 6. Estamos no 4.
pessoas é um daqueles desafios, né, como eu falei no início, e você precisa ter as pessoas, mas essas pessoas do seu lado, elas precisam querer o mesmo que você. E a gente não pode alimentar a crença daquele negócio de que vocês são inimigos. Eu sei que eu fiz um vídeo uma vez sobre a relação entre professor e dono de academia, que era um dos mais vistos lá no canal do Gestão Fitness. E, gente, a gente não é inimigo, a gente tem que trabalhar junto. Então, você tem que ter com você gente que quer a mesma coisa, que está na mesma vibe. Lembra que eu falei dos valores? Né? Então, o pessoal fala, porque está muito difícil contratar. Gente, a gente vê cada dia o mercado de academia crescendo. A gente vê as redes abrindo uma academia atrás da outra, contratando muita gente. Essa galera está em algum lugar. E se essas redes conseguem contratar, como é que você não consegue ter uma meia dúzia? Então, você precisa achar aí qual que é o ponto. Já vi de tudo. Ou querendo pagar pouco, ou é o clima, ou é a falta de autonomia, ou é a falta de direcionamento. Então, eu vou falar 3 coisas aqui que são importantes para você melhorar a gestão de pessoas do seu negócio. A primeira é o que eu chamo, não incentivo a dar feedback. Eu falo que chama feed forward. O feedback, ele tem como objetivo você olhar tudo o que você fez para arrumar. O feed forward, ele tem como objetivo você pensar no futuro. Aí eu lembro que, acho que você não foi isso, foi numa outra palestra que eu dei, onde eu dei um exemplo, no caso assim, da minha filha, quando ela vem com uma nota que não foi boa na escola, e eu sempre fui de pegar a prova e falar, vamos olhar aqui o que você errou, né? Aí eu olhava, sempre era falta de atenção, né? Com o tempo, e ela sempre vinha com medo, né? Era o que acontecia comigo quando eu era criança também, a gente vem com medo. Por quê? Porque você está sendo confrontado por alguém que tem uma autoridade, que você sabe que você já fez uma asneira, né? Porque em algum momento você já foi alertado. Então, o feedback, ele se torna um momento ruim, de clima ruim. A gente fala, não, mas porque precisa saber o que errou para poder acertar. Geralmente, essas pessoas já sabem. Quando você, que é o que eu testei em casa, e vocês podem testar também com os colaboradores, porque eu já falei para gestores testarem. Quando você chega para o seu colaborador e ao invés de você ficar falando tudo que ele fez de errado, vocês olharem para onde vocês falarem sobre o que está para vir para frente. Olha, vai precisar estudar tal coisa, nós vamos implantar tal coisa, isso aqui precisa ser melhorado, se torna mais gostoso, mais proveitoso. Então, ao invés de você pegar, chamar o teu colaborador para descer a lenha nele, falando tudo que ele errou, fala assim, olha, a gente precisa melhorar isso daqui, vamos chegar nesse objetivo para ficar uma conversa, ó, tamo junto, tá? Então, fica aí uma sugestão e depois vocês me contam como é que foi. Segundo ponto, que é muito importante na gestão de pessoas, é a liderança. Então, a gente não pode delargar, mas também não pode segurar demais, centralizar demais, que isso é muito comum, né? Então, aprender sobre liderança é aprender a lidar com pessoas. Basicamente é isso. E a gente que tem como clientes as pessoas, vocês já devem ter visto aí na internet, né? O pessoal fala, seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas, né? Seus colaboradores são pessoas, você precisa entender de pessoas. Então, isso é liderar. E tem gente que não concorda comigo, mas eu falo que para ser empreendedor, para ser gestor, você tem que saber liderar. Porque desde o início, lá do plano de negócios, do primeiro fornecedor que você contatou, você precisa saber liderar. Você, quando está em negociação com uma empresa de equipamento, que o cara não vai entregar, vai demorar para entregar, ou negociar, isso é liderança. Então, na liderança não é só funcionário. Né? Liderança, você quando está na sua casa, você não é um funcionário, mas cada um tem um papel para liderar. Alexandre, vou disponibilizar assim, tá? Eu vou colocar lá no grupo. Assim como a gravação dessa aula. Então, é importante aprender liderança, estudar pessoas, estudar rapport, como é que você se identifica com as pessoas, o que você fala para elas entenderem que você sabe que elas sabem do que você está falando. Porque eu sei, o tempo que vocês estão aqui comigo, me escutando, vendo o que eu estou falando, é porque boa parte do que eu estou falando, vocês vivenciam. Aí você fala, não, ela sabe o que está acontecendo comigo. Então, isso é liderar. Liderança envolve tudo isso. E o terceiro ponto, que é o polêmico, que é o plano de carreira.
Ah, Thaís, mas a minha academia é muito pequena, como é que eu vou fazer um plano de carreira? Primeiro, a gente tem que entender que todo colaborador, ele está de passagem no seu negócio. Então, a gente não pode ficar assim, se sentir traído quando ele quer sair do seu negócio. Mas sim que tudo seja conversado para que não seja traumático para ninguém. Quando a gente fala de plano de carreira, a gente também está falando de todo um trabalho de conversas, de desenvolvimento com esse colaborador. Então, quando a gente fala de plano de carreira, é onde você quer chegar? O que é que você quer fazer da sua vida? O que é que você precisa aprender para chegar onde você quer chegar? Como é que você pode aprender isso aqui dentro? É conversar. Não é só aquela coisa do vai ganhar quanto, fazer o quê, acabou e joga a pessoa lá dentro. Né? Senão vocês dois perdem com isso. Então, o plano de carreira é você conseguir mostrar para essa pessoa que entra no seu negócio que ela está ali para aprender com você, que ela está ali também para botar mais de uma empresa, né? Colocar mais uma empresa no currículo dela com uma boa história. Isso é o legal. Eu por exemplo, né, eu abri minha empresa há 20 anos, a primeira empresa, né? Sou empreendedora, empresária há 20 anos, mas antes disso eu trabalhei, acho que numa meia dúzia de empresas, e cada uma delas eu aprendi algo que eu trago até hoje. Até hoje, quando eu penso em liderança, falo de liderança, a primeira pessoa que vem na minha cabeça foi o pior líder que eu já tive na minha vida, que foi no meu primeiro emprego, quando eu tinha 16 anos. E, graças a ele, eu detestei ter chefe, entre aspas, e fui empreender aos 22. Então, tudo na nossa vida é um processo, né? São aprendizados, são fases, e vocês aprendem com quem vocês contratam e vocês ensinam também. Então, com mais esses dois pilares, você já fortalece o seu negócio. Falei de estratégia, falei de vendas, falei de marketing, falei de pessoas. Agora eu vou falar dos outros dois pilares. Pilar financeiro. Pilar financeiro, ele não tem muito segredo, né? Finanças é finanças. Você provavelmente tem um contador que te ajuda lá com a parte de impostos, emissão de notas, você tem um sistema para isso. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, e eu sei que tem gente que não faz, ainda existe academia que junta, né, que não separa as contas de pessoa jurídica e pessoa física. Isso é muito comum ainda ver nos dias de hoje. Só que isso te dá um problemão. Mesmo, mas a academia é só minha, o meu dinheiro que entra é para mim, vou pagar todas as contas, mas não mistura. Não mistura. O ideal é que você tenha separado, fica muito mais fácil de você administrar, de você enxergar, e nem que seja hoje em dia está muito mais fácil abrir conta, você abre conta gratuitamente pelo celular, tem uma da empresa, tem uma sua, uma planilha de Excel para cada um, se o seu negócio for muito pequeno, o ideal mesmo é que você tenha um sistema de gestão, tá? Mas separe as contas. Você vai ver que isso vai te dar uma clareza muito grande sobre o seu negócio e sobre a sua saúde financeira em casa também. Tá? Então, é muito importante separar as contas. Segundo ponto é a precificação. Quando a gente fala de precificação, a gente não está falando só de preço, né? Porque o preço ele tem a ver com seus custos, ele também tem a ver com a concorrência. Mas hoje em dia, o que está em alta no mercado de academias? É a recorrência. E a recorrência, eu sei que em alguns momentos ela pode dar uma dor de cabeça, porque o cliente o cartão dele é clonado, ele vai lá, cancela, não avisa e tal, mas é uma coisa que veio para melhorar o nosso mercado. A recorrência, ela faz com que as academias agora se mantenham com qualidade. Assim, é você vender para o cliente todo mês. Você não está ali, vendi o anual, largou, né? Porque aí o cliente vai querer cancelar, aí às vezes tem multa, então aí você se sente mais tranquilo. Mas a recorrência, ela faz com que você fique de olho no seu fluxo de caixa, fique de olho na qualidade do seu serviço, né, do que você está oferecendo para a academia. Então, a recorrência é uma tendência, já se tornou, né, uma tendência, e ela é muito importante para o nosso mercado. Essa é uma tendência. Eu trabalho com recorrência, né, na Escola de Gestão Fitness, tem lá as mesmas dificuldades que eu tenho com o meu negócio, que não é academia, é as mesmas dificuldades que vocês têm. Prefiro vender plano maior? Prefiro também vender plano maior. Mas a recorrência faz com que a fidelização do seu cliente, ele mostra ali todo mês que ele está com você. Eu tenho clientes da escola, vários deles, né, que está comigo há 4 anos, há 3 anos, há anos ali na recorrência.
Então, isso mostra que ele realmente está ali com você porque ele não está amarrado. Ele está ali com você porque ele quer. Ele está ali com você que a hora que você falar, grava um depoimento, me fala aqui por que você está comigo, ele faz, aproveitar porque ele quer. Então, eu acho bem legal pensar nessa possibilidade. E, por último, o terceiro ponto aqui em finanças é os indicadores financeiros. Os indicadores financeiros é você saber exatamente o quanto entra, o quanto sai, quando, com o quê, os seus centros de custo. Você precisa ter isso na ponta da língua, o quanto você tem que ter de reserva, o quanto você pode reinvestir, o quanto você pode tirar de lucro, isso são indicadores. Quando você faz aquela mistura das contas de PJ e pessoa física, é tudo no chute. Você não sabe o quanto você pode realmente colocar no seu bolso. Aí quando você vê, aí acontece o quê? Ao que aconteceu na pandemia. A pandemia, eu vi academias com 20, 30 anos fechando, o que foi uma tristeza. Eu fiquei mal ver os clientes me ligando e falando, Thaís, olha, não vou sair da escola porque eu tive que fechar a academia, não vou segurar. Quem é que segurou? Incluindo eu como negócio. Porque quando a academia vai mal, meu negócio vai mal. Porque aí a escola Gestão Fitness, e se as academias não estão bem, eles não querem estudar gestão. Então, eu senti junto com vocês. Só que como que o meu negócio sobreviveu? Tinha a reserva de emergência, não tinha caixa. As academias que não sobreviveram é porque elas não tinham essa reserva. Então, vê se a importância. E outra, não mandam aviso, né? As coisas assim são... Nunca imaginou que podia acontecer uma coisa dessa, né? E a gente não sabe se vai acontecer de novo, não. Eu falo, não, imagina, vai acontecer de novo, já aconteceu no século passado, né? Isso era uma coisa capaz de acontecer, tipo, a cada 100 anos. A gente não sabe. E para isso você precisa conhecer bem das suas finanças. Esse pilar, finanças, faz tudo ficar mais interessante, né? Porque a parte financeira é uma parte bem interessante. Mas o último pilar é a sensação do momento. Então, você fica comigo até o final. Deixa eu ver. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui para mim. Deixa eu ver. Disponibilizar o material já responde. Recorrência se refere ao plano anual ou à fidelidade do cliente. A recorrência raiz é aquela que é a mensal, tá? Não é anual. Quando a gente fala é que tem gente que fala assim, vou fazer a recorrência, então você fecha 12 meses, só que não tira do limite da pessoa, né? Tem uma forma assim. Quando eu falo recorrência, é o mês a mês, é a fidelidade do cliente mês a mês ali, debitando do cartão dele, ele indo na sua academia sem cancelar. Ou seja, ele não tem um contrato de fidelização com você, ele é fiel porque ele quer. Né? Então, essa é a recorrência. Quem fala assim, porque aqui eu já vi assim, faço uma assinatura, era 12 de 50. Só que você tem que botar no cartão os R$600, né? Não debita tudo de uma vez, não pega do seu limite, vai debitando os 50 por mês, mas está ali, já uma promessa de pagamento das 12 parcelas. Isso eu não chamo de recorrência, isso não é. Inclusive, na Escola de Gestão Fitness tem um curso sobre recorrência, que quem ministrou foi o Valério, lá do Evo. Vamos, então, para o sexto pilar. O sexto pilar é o queridinho do momento, é o mais famoso agora, todo mundo fala muito, porque é muito importante, né? Era um pilar que eu não colocava antigamente, quando se falava de gestão, e hoje é essencial, que é a experiência do cliente. A experiência do cliente hoje é importante para todo mundo, para nós como consumidores, a gente vê o quanto a experiência é importante. E a experiência dentro da academia também. Tanto que a gente já estava falando agora de recorrência, né? Então, a experiência do cliente, ela é importante também. Então, você precisa saber, na experiência do cliente, o que você precisa saber? O que seu cliente quer? O que está bom para ele, o que não está? Como é que a gente consegue isso? Primeiro ponto, pesquisa de satisfação. Com frequência, faça uma pesquisa de satisfação com o seu cliente. Nem que seja por papelzinho, coloca na urna, seja por e-mail. A pesquisa de satisfação é importante para você saber onde você pode acertar. Porque, às vezes, a gente não consegue enxergar. Às vezes, precisa vir alguém e falar, olha, quem fala sobre a experiência do cliente na Escola de Gestão Fitness é o Marcos Tadeu. E ele contou uma vez uma história de uma academia que uma vez um cliente falou, olha, eram vários andares, e no último andar, não era tem o térreo, tinha um embaixo do menos um, embaixo do térreo, que chegava um determinado horário, apagavam a luz, só que essa pessoa ia treinar lá,
e a luz estava sempre apagada. E ele falava, poxa, tal hora ali eu vou descer e a luz está apagada. Podia deixar acesa, né? Porque eu tenho que descer, eu não sei onde é que acende a luz. Sabe coisa tão pequenininha? Às vezes as coisas são tão pequenininhas que você pode melhorar e você deixar a experiência melhor para o seu cliente, mas você só consegue fazer isso se você conversar com ele. Segundo ponto, que também é muito falado hoje em dia, chama onboarding e over-delivery. O que é o onboarding? Quem aqui é aluno da Escola de Gestão Fitness ou já foi aluno, sabe que a partir do momento que você se torna cliente, eu faço um onboarding, que é, eu te chamo no WhatsApp, pergunto de onde você veio, de onde você é, o que você faz, se é proprietário, se é colaborador, onde conheceu a escola, vejo se recebeu a senha, coloco no grupo. Isso é um onboarding. O que é o boas-vindas? Receber o cliente. E a academia é uma coisa para fazer onboarding, viu? Pelo menos às vezes que eu já fiz academia, nunca vi um onboarding assim muito legal. Sempre fiquei meio perdida. Porque você não conhece o lugar, você não sabe o que fazer. E assim, eu sou meio perdida com os equipamentos. Né? Eu falo assim, gente, vem com manual isso aqui? E aí, sabe, a academia já é um lugar que, assim, para você que não nasceu vocês, muitos de vocês, eu sei que nasceram, né, com aquele genezinho que te dá uma vontade louca de treinar. Eu não nasci com esse. Então, a experiência de treinar numa academia ou para treinar com personal tem que ser muito legal, porque senão eu acabo abandonando. Eu sou a maioria dos clientes de vocês. Então, é muito importante a experiência, principalmente para quem não gosta de treinar. Apesar de quem gosta de treinar também, que é uma boa experiência, mas o onboarding é importante. E quando a gente fala de over-delivery, o over-delivery é outra palavra, né, que é em inglês, que quer dizer uma entrega além do esperado. Como é que você pode surpreender esse cliente? Alguma coisa que ele não comprou, que ele não está esperando. Às vezes são coisas tão simples que te deixa, né, encantado. Então, o over-delivery e o onboarding são coisas que encantam o cliente. E terceiro ponto, que é um dos pontos mais polêmicos, mas de que é uma tendência, já tem academias aplicando isso, não era comum fazer, que é o comissionamento do professor. Por que comissionar o professor? Porque o professor está diretamente ligado à experiência do cliente. Você viu que antes não se falava de experiência do cliente, não se falava de comissionar o professor. Agora se fala de comissionar o professor. Por quê? Porque o pessoal de vendas, a gente fala vendedora, porque geralmente são mulheres, né? O pessoal de vendas faz a venda, ganha a comissão, o aluno entra. Só que quem mantém o aluno na academia em época de recorrência, principalmente, é o professor. Então, você quer manter o aluno lá, você precisa fidelizar ele, quem fideliza é o professor. Então, nada mais justo do que não só quem vendeu, mas quem mantém o cliente na academia também seja comissionado. Existem algumas formas que eu vi o pessoal do grupo falando, são testes que se faz, alguns professores não se interessam muito por isso, porque não é comum, e para eles isso exige mais, mas aí a gente está falando. Por isso que eu falo que uma coisa não dá para fazer sem outra. A gente está falando de plano de carreira, aí você fala de comissionamento, a gente fala de metas, fala de experiência do cliente, é uma coisa ligada à outra. Não adianta eu vir aqui e falar, quer faturar mais, vamos sair vendendo. Sem todo o resto, sem uma boa experiência do cliente, sem um professor atendendo bem, você vira um balde furado. Uma vez eu peguei um cliente, ele falou, Thaís, eu não sei o que acontece. Ele falou que entrava aluno, mas no mês seguinte estava com a mesma quantidade de aluno. Eu falei, não, você tem um balde furado. Seu problema é na experiência, não é em vendas. E por aí vai, né? Aí você vai olhar se é custo, você vai olhar se são suas ações de marketing, tem uma série de coisas que você vai olhando que são totalmente integradas, uma depende da outra. Por isso que eu não gosto. Eu faço as mentorias também por temas, mas eu acredito mais quando a gestão é integrada. Bom, a experiência do cliente realmente vira o jogo, mas se não tiver os outros 5 pontos, não acontece. Bom, gente, eu poderia ficar aqui falando dias, horas, semanas sobre tudo isso, é um assunto que eu gosto muito. Esse ano eu criei o método Alon. Alon é o nome da minha empresa. Alon é uma palavra húngara que significa sonho. E quando eu abri minha empresa, essa empresa atual, ela tem 13 anos. Eu abri em 2009, é uma empresa 100% digital. Eu abri uma empresa digital em 2009, não é na modinha, hein? Abri em 2009, onde na época isso aqui, ó, era mato. Não tinha nem era smartphone naquela época.
E aí, eu dei o nome de Alon para esse método que eu criei no início desse ano, para minha mentoria, porque quando eu falo com donos, eu falo com gestores, o negócio é um sonho. É dali que vem aquilo que você quer faturar para você, para realizar os sonhos da sua família, para aquilo lá que você colocou tanto suor, o sangue, os seus investimentos. Então, eu considero que a gestão de um negócio que é seu é a realização de um sonho, né? Ver resultado. Então, eu criei a mentoria Método Alon, e esse método, ele visa ter o objetivo de dobrar o faturamento. Mas eu já falo de antemão, depende muito de você, porque a partir do momento que você dobrou a primeira vez, que de antemão, mesmo sem saber como é a sua situação, eu já sei que é possível, depois disso você pode dobrar de novo. Eu tenho um cliente que dobrou em 40 dias, eu falei, bora, se dobrou em 40 dias, se dobra de novo. A segunda virada já começa a ser mais difícil, mas aí você já sabe o caminho. E o caminho, ele é simples, ele não é difícil. Você não precisa ir para Harvard para saber o que fazer. São pequenos acertos desses 6 pilares. Eu falei 3 coisas em cada um. Tem muito mais que isso. Mas são três coisinhas de cada um aí que, se você aplicar já, você já vai ver diferença. Então, criando, né, esse método Alon, eu vou abrir a minha última turma de mentoria esse ano, que é específica para academia. Por que eu vou abrir específica para academia? Porque a maioria dos meus alunos das 2 turmas que eu abri esse ano eram de academia. Aí eu falava com o pessoal de academia e pessoal que não era de academia. Eu falei, vou fazer uma específica para academia, não sei se eu vou fazer de novo, mas é uma mentoria rápida, de 6 semanas. 6 semanas, são 6 quarta-feiras. Cada semana a gente vai trabalhar um desses pilares, onde eu vou apresentar com mais profundidade isso que eu mostrei para vocês hoje e mais algumas coisas que, de forma prática, vocês vão aplicar no negócio de vocês e vão poder conversar comigo também nessa aula ao vivo, né? Esse encontro ao vivo que a gente vai ter todas as quartas-feiras, começando na quarta que vem, dia 16, e indo até o dia 21 de dezembro, onde vocês vão sair com a prática de como aplicar cada um dessas ações. Então, são aí 6 semanas de mentoria comigo, em grupo, né? A gente marca aqui às 8 horas da noite, como hoje, e eu vou apresentar para vocês cada semana um de estratégia, um de vendas, um de financeiro, um de marketing, por aí vai, né? Bom, o método Alon, o valor dele de investimento é 997, 12 parcelas de R$ 99,70, e você ainda vai receber 3 meses de acesso à Escola Gestão Fitness, porque lá tem mais coisas além, né, do que eu vou falar na mentoria, e também você vai receber a gravação de tudo, porque durante um ano você vai poder acessar, você vai ter acesso a mim para fazer pergunta, vai poder assistir de novo, a gente vai poder conversar, falar, olha, Thaís, apliquei, não deu certo e tal. E para que vocês aproveitem ainda mais, quem for no meu Instagram vai perceber que tem um lugar lá falando depoimentos. Lá tem depoimentos de academias que participaram da minha mentoria. Os 5 primeiros que se inscreverem na minha mentoria, dessa que a gente está abrindo, que eu estou abrindo as inscrições hoje, os 5 primeiros que se inscreverem vão receber uma mentoria individual, um encontro comigo de 1h30. Nessa 1h30, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um cliente da minha mentoria que foi um dos primeiros, quando eu lancei as outras 2 turmas, e só com a minha reunião de 1h30, ele já resolveu problemas que ele tinha há anos, só na conversa. Porque às vezes são coisas que você precisa de alguém para te ajudar, uma viradinha de chave. Então, se você quer acelerar os seus resultados, você precisa dessa força para colocar em prática tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, então esse é o momento. E aí eu vou colocar lá no grupo todas as informações, o link para vocês se inscreverem. Agora eu queria pedir um favor para vocês abrirem a câmera para tirar, o pessoal já está saindo aqui. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Vocês podem abrir a câmera? Ou vocês estão com muito envergonhados? Eu vi que já tinha gente deitado. Ninguém vai abrir? Quem vai abrir a câmera para mim para eu tirar uma foto? Tá todo mundo com vergonha, meu Deus. Oi, Alexandre. Mais alguém? Rodrigo. Olha lá. Mais alguém vai abrir a câmera?
próxima vez eu tiro a foto no início. Eu vou tirar a foto agora. Aê, Gabi, Carol. Então, agora eu vou tirar a foto. Muito obrigada. Pessoal, peraí. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu fiquei muito feliz em compartilhar esse conteúdo. Eu compartilhei na minha palestra da IRSA e o pessoal gostou muito. Eu tive ótimos feedbacks, então eu quis compartilhar com vocês novamente para a abertura dessa mentoria. Eu espero que vocês continuem comigo nessas 6 semanas. Eu vou colocar mais informações lá, né, lá no grupo. A mentoria começa na quarta que vem, então até lá eu vou colocando as informações, mas os 5 primeiros vai ter uma conversa individual comigo que já dá uma luz. Às vezes tem alguma coisa que está travando aí, que você não sabe como resolver, nessa conversa a gente pode resolver isso. Fechou? Combinado? A gente se fala lá no grupo. Então, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui hoje. Uma ótima noite. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.